A rebeldia virou de direita? Essa é a pergunta e o título do livro de Pablo Stefanoni, historiador e jornalista argentino que mora aqui em Paris. O livro já tem alguns anos, mas previu muita coisa que vinha por vir. Stefanoni analisou Javier Milei muito antes dele ser candidato à presidência, quando ele era só um bufão de programa de auditório e também deputado recém-eleito. Mais do que isso, escreveu o livro num momento de miopia. Joe Biden tinha acabado de ganhar contra Donald Trump. E muita gente achou que a onda da extrema-direita era página do passado e que a história tinha voltado ao seu fluxo normal. Mas Stefanoni entendeu as transformações estéticas e políticas profundas que estavam em jogo. Como a extrema-direita conseguiu roubar o espaço de quem sempre disse que era ali o monopolista da contestação, a esquerda. É verdade, historicamente a esquerda foi uma força de transgressão, que questionava os tabus, as hierarquias sociais, a moralidade e os moralismos para colocar mais gente para ampliar a política de maneira mais igualitária. Nos anos 60, a turma do Pasquim cunhou o termo esquerda festiva, que combinava boemia e política. Só que nas últimas décadas, esse lado foi se perdendo. A esquerda foi ficando cada vez mais conservadora, para não dizer careta. Foi listando códigos de conduta e, com isso, perdeu a sua força. Em 2014, um colunista brasileiro defendeu a criação de uma direita festiva. Talvez sem saber, estava dando ali a chave de um projeto para 10 anos, com uma força gigantesca. Por quê? Porque a transgressão é muito poderosa. A psicanálise já explicou. Quebrar tabus tem uma dimensão legal, animadora, uma dimensão de gozo. Todos nós somos atravessados por angústias, por algo que nos falta. E as regras sociais, às vezes, podem parecer opressivas. Então, existe essa fantasia de que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e os incomodados que se mudem. Quem sabe até para Cuba. A gente vê isso muito forte na extrema-direita, nessa ideia de ser politicamente incorreto, de dizer as coisas como elas são. Mas a gente não deve se esquecer. A transgressão da extrema-direita não emancipa ninguém. É verdade que muitos militantes de extrema-direita vão dizer que tiveram suas vozes silenciadas por décadas, que não conseguiam participar do debate público. E isso, em alguma medida, é verdade. Só que a entrada dessas vozes na esfera pública buscou não aumentar a igualdade e incluir mais gente, mas, ao contrário, reforçar formas de dominação, reforçar desigualdades. Há, sem dúvida, limites para a transgressão da extrema-direita. Às vezes eles dão passos muito maiores que as pernas. Quando tentam atacar o Capitólio em Washington, quando atacaram a Praça dos Três Poderes em Brasília, eles acabaram mais afastando gente do que atraindo. Por isso, muitos analistas defendem uma moderação, defendem uma extrema-direita moderada. Por exemplo, o que estaria sendo feito pela Giorgia Meloni na Itália, uma líder neofascista que agora se apresenta como grande gestora. Só que isso tem alguns problemas. Primeiro, a normalização não é apenas quando a extrema-direita começa a comer com garfo e faca. Ela também acontece quando os partidos tradicionais começam a emular o discurso e as performances da extrema-direita. A gente vê isso na Espanha, por exemplo, com a direita cada vez mais se aproximando do discurso do Vox. A gente vê isso aqui na França, com os gaullistas cada vez mais emulando o discurso da Marine Le Pen. E mesmo partidos ditos de esquerda, como os trabalhistas no Reino Unido ou social-democratas na Dinamarca, começam a colocar políticas públicas contra a imigração para tentar ali competir com os adversários de extrema-direita. Se esses outros partidos se aproximam da extrema-direita, não é pela normalização, mas pela transgressão. É de lá que a extrema-direita tira a sua força, sobretudo no contexto de precarização crescente. Precarização não é só um fenômeno econômico, é também um fenômeno simbólico. A precarização, a dissolução dos sindicatos, tira dos trabalhadores referências simbólicas para agir coletivamente. Silencia as suas vozes. E, nesse sentido, um líder ou líderes, partidos, movimentos transgressivos conseguem aparecer como aqueles que vão dar voz para os invisibilizados. Para fazer frente à extrema-direita, portanto, não basta adotar uma postura defensiva bem comportada. A esquerda, sobretudo, tem que reatar com a transgressão, com o seu lado festivo, ofensivo, mas não para oprimir. Ao contrário, para ampliar a liberdade e a igualdade e a dignidade para todos. A pergunta do Stefanoni, de todo jeito, continua aberta. Se a rebeldia virou de direita, será que a esquerda vai ter coragem de reconquistá-la?